Abra as Escrituras comigo. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo de número 3, lá no Novo Testamento. Procura no Velho não, está lá no Novo. Carta do apóstolo São Paulo e a sua oração por cada um de nós. Efésios capítulo 3, verso 14 ao 20. Vocês gostaram dos nossos convidados que estiveram aqui no mês de janeiro? Gente querida, não? São meus amigos especiais, cada um deles. Quase 50 anos. Pastor Ivênio, um homem muito sofrido, mas um homem que continua trabalhando, pregando. Experiência do Ivênio, mas um homem firme. E, acima de tudo, um homem absolutamente amoroso. Eu gosto do ministério das pessoas quando ele é manifestado pelo amor. Amor não é tapinha nas costas, abraço, né, muito apertado. Não, amor não é isso, não. Amor se manifesta pela fidelidade. Gosto de abracinho, batidinha nas costas, isso tudo muito legalzinho. Isso não é amor. O amor se... Amor, por isso Deus é fiel. Efésios capítulo 3. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Esta é a oração de Paulo. Deixa eu dar um conselho aqui para vocês. Quando vocês forem orar, dobrem os joelhos. Viu, pastores? Pastores, líderes, meus amigos. Dobrem os joelhos. Às vezes, né, claro que a gente pode orar de qualquer jeito, ou em pé, sentado, deitado, de cócoras, de ponta-cabeça, de qualquer jeito. Mas o modelo que o apóstolo São Paulo nos oferece, é hoje, hein, cara? O modelo que o apóstolo São Paulo nos oferece é exatamente esse. Ele, quando ia orar, dobrava os joelhos. Dobrava os joelhos. Dobre os seus joelhos quando você for orar. Amém? Obrigado. Porque quando você dobra os joelhos, você está dizendo: estou submisso, sou dependente. Me humilho diante de ti, Senhor. Tá? Faça isso. Paulo estava dizendo: por esta causa me ponho de joelhos diante de vós. Que causa era? Qual era a causa que Paulo estava orando e buscando a Deus? A causa é exatamente esta: a igreja de Jesus. Éramos nós, eu e você. E veja o que ele diz: como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito Santo no homem interior. E assim, habite Cristo em vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. E nesta pequena reflexão, traz ao nosso coração os desafios que tu deixaste para a igreja de Éfeso, para todos aqueles irmãos daquela região. Que tu, agora que falas conosco, tragas ao nosso coração estas verdades e leve-nos a estas experiências, em nome de Jesus. Amém. Ano da plenitude de Deus. Fiquei pensando, ano da plenitude, como é que eu posso experimentar a plenitude de Deus? Como é que eu posso provar esta plenitude de Deus que eu desejo tanto na minha vida? Como é que eu posso ter tudo do Senhor, tudo que Ele tem para me dar, para me oferecer? Como é que eu posso experimentar toda a sua plenitude na minha vida? A primeira coisa que eu aprendi aqui, nesses
dias de oração e de estudo das Escrituras, de comunhão com a palavra e de busca de Deus, foi exatamente este, que para que eu pudesse ter toda a plenitude de Deus, eu tenho que perder toda a minha plenitude. Deixar de ser eu. Perder eu, para ter Ele. Porque enquanto eu vivo, Ele não é capaz de estar em mim. Enquanto eu mantenho restrições na minha própria vida, Ele não pode me dar a totalidade da sua vida. Se eu der 10% da minha vida a Deus e ficar com 90%, contrário. Se eu der 10%, se eu reter 10% da minha vida e entregar para Ele 90%, Ele não fica também. Porque para Deus ou é tudo, ou é tudo. Ou é tudo, ou é tudo. Não tem meio termo. Aqui, mas 5% para Deus, 10% para Deus, 20% para Deus, 40% para Deus. Não existe isso. Ou tudo, ou tudo. É a minha vida plena. Por isso o apóstolo São Paulo está dizendo para aqueles irmãos, aqueles cristãos lá de Éfeso: vocês que tomam o nome de toda a família de Deus, a vocês, eu desejo que vocês sejam fortalecidos com poder, na força plena daquele que é o doador da vida, das abundâncias, que vocês sejam plenos dele, sejam cheios dele, sejam fortalecidos dele, pelo seu Espírito Santo no homem interior. Quer dizer que Paulo está dizendo que o Espírito Santo venha tornar-se pleno e abundante na vida de vocês, pelo Espírito Santo no interior de vocês, na vida de vocês, no homem interior. Homem aqui não é o gênero masculino, mas homem aqui genericamente, é homem e mulher, todos nós. Sejam cheios no homem interior de todo o Espírito. Porque ou o Espírito habita plenamente em nós, ou não habita em nós. Ele não divide espaço comigo, nem com você. Ou Ele é Senhor da minha vida, e Senhor da sua vida, ou Ele não é Senhor. Porque quando Ele é Senhor, em relação ao senhorio de Cristo, Ele diz sim, e você fala sim. Ele diz não, e você fala não. Ele diz eu quero tudo, e você diz aqui está tudo. Eu quero você, e você diz Senhor, eis-me aqui. Então Ele não vai repartir nada daquilo que você quer dar para ficar para Ele. Ou é tudo, ou é tudo. Ele não aceita pela metade. Então diz Paulo, e que na plenitude do Espírito Santo que é dado para vocês, vocês sejam plenamente habitados por Cristo nos vossos corações pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor. Veja que a característica da vida cristã não é outra a não ser amor. Não é outra a não ser amor. É o amor que é a característica fundamental da vida cristã. O amor é o oxigênio do reino de Deus. A fé, a esperança cessam quando? Quando nós morremos. Mas o amor passa para a eternidade. Porque aonde nós vamos habitar na eternidade com Cristo é um ambiente de amor. É a plenitude de amor. Se você não aprende a viver em amor aqui, você não vai para lá. Ouça bem, se você não aprende a viver em amor aqui, em unidade, comunhão com as pessoas aqui, não se iluda. Deus não é tolo de pegar um ímpio e colocá-lo no reino dele, que é um reino de amor. Não dá para fazer isto. Não pense você que é assim a vida cristã. Você vive do jeito que você quiser, só porque você frequenta as reuniões da comunidade ou de qualquer outro grupo, então você já está garantido, já está tudo certinho. Lembre-se que Deus não vai fazer isto. Ele não vai colocar um ímpio que vive em ódio, rancor, ressentimento, amargura. Ele não vai colocar gente assim no reino dele.
Portanto, deve resolver isto agora, antes de entrar naquele reino. Porque naquele reino é reino de amor. Amor, justiça, verdade, paz. Este é o reino de Deus. Agora, Deus não pode pegar uma pessoa que vive aqui cheio de violência, ódio, rancor, e só porque ele frequentava a comunidade, pegá-lo, quando ele morre, colocá-lo no reino dele. Você acha que Deus é tolo? Acha que Deus é tolo? Por isso o apóstolo São Paulo está dizendo para aqueles irmãos, olha, vocês precisam ser plenos e cheios do Espírito Santo, e a Cristo vem habitar na vida de vocês na sua plenitude, alicerçados, arraigados, fundamentados em amor. Porque o lugar onde nós vamos é um lugar de amor. O oxigênio do reino é amor. O ambiente do reino de Deus é amor. E se não for assim, meus queridos, não se iludam. Só porque você era aqui um bom dizimista, bom ofertante, porque você era um frequentador assíduo das reuniões, está tudo certinho na sua vida, você pode ver do jeito que você quiser. Viver em anarquia, em mentira, hipocrisia, devassidão, prostituição. Você pensa que está tudo certinho? Ah, tá certinho. Eu peço perdão no último dia. Quando estiver morrendo assim, vai, ai, perdoa. Pronto, já estou salvo. Aprende a viver aqui em amor, uns com os outros. Não pensa que você vai para lá. Não vai. Não seja tolo. Não seja tolo. Por isso que me preocupa as pessoas que não sabem acertar os seus problemas. E preocupa as pessoas que não sabem tirar do seu coração amarguras e ressentimentos uns com os outros. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, para onde nós vamos, não tem amargura, não tem rancor, não tem ressentimento, não tem ódio. E se você mantém isso no seu coração agora, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não teme a Deus, você não vai levar em consideração isso. Mas se você teme a Deus, você vai resolver esses assuntos logo. Tem um amigo que esses dias falou comigo, muito feliz. Carlos Alberto, estou muito feliz. Por que você está feliz? Qual foi a razão? Eu disse, esse fim de ano para mim foi fantástico. É mesmo, foi. Um homem santo de Deus é um cara que eu admiro muito. É um santo de Deus. Ele dizia, mas eu falava, mas por quê, filho? Qual foi isso? Coisa especial? E disse, porque eu comecei primeiro, eu fiz uma... que agora tem a facilidade aí do WhatsApp, e como é? Ele dizia, eu fiz uns comunicados aí para umas pessoas que fazia tempo que eu não via e que elas mantinham restrições no coração a meu respeito. Eu fiz uma frase e mandei para elas uma dedicatória cheia de amor e disse, vocês são especiais, desejo, mais ou menos assim, desejo a vocês um bom fim de ano, sejam abençoados, tenham um ano venturoso, amado, e por aí, que fez um torpedo, um WhatsApp, e passou elogiando e abraçando aquelas pessoas. Aí disse que as pessoas disseram, por que é que você está fazendo isso? Por que você faz isso? Essa pessoa não gosta de você, não vai com a tua cara, fala mal de você, diz coisa e palha. E disse, não tem importância. Se um dia elas forem para a eternidade, e eu encontrar com elas lá, não tive nada no meu coração que não tivesse acertado. Tudo certinho, limpo no meu coração. Se elas não quiserem ter paz comigo, eu quero ter paz com elas. Porque se elas forem, iremos para nos encontrar em paz. Pensa aí. Como é que vai sua sogra? Como é que está seu genro? E a sua nora? E teu sogro? E o patrão? E o seu amigo? E o seu companheiro? O seu colega de faculdade, de colégio, de escola? Como é que está? O que depender de vós, com todos os homens. E ele disse, Carlos Alberto, foi maravilhoso, que agora até eu mesmo recebi uma carta que eu nem esperava receber. Eu e o Antunes, até mandei metade dessa carta para o Antunes. Porque quando tomo chumbo eu, tomo chumbo ele. Entendeu? Eu mandei a cópia para o Antunes, não. Um rapaz que esteve conosco há muitos anos, mais de 20 anos, né? 20, 25 anos, saiu por besteira, sabe aquelas bobagens de cabeça de crente tolo?
Você não gosta da cara, vai embora, vira as costas e vai embora. Isso é tolice enorme. Você não pode viver com a sua família aqui, você não vai viver com a sua família lá. Não é de ser bobo. Certa por aqui, é mais fácil. Certa aqui, meu. Para com isso. Você já vive tão pouco, a vida é tão pequena para arranjar encrenca com os outros. Para com isto. Uma crente é bicho encrencado. Encrencado. Quando ele não gosta do fulano, ele vira a cara, empina o nariz e não olha. Se passar na rua, na calçada do lado direito, ele passa do lado esquerdo. Conheço casos assim. Tá? Troca de calçado. Aí o cara me fez uma carta linda. Mais linda. Quantas folhas tem aquela carta? Umas 10, Tunes? Você já leu o ano todo? Tudo direitinho, tu não? Deus te abençoe. A carta bonita, jeitosinha, né, Antônio? Até passei uma cópia para o Osmar. Você leu, Osmar? Ainda não. Mas leia, Osmar, vai fazer bem para você. Vai fazer bem, entendeu? Aí botou a carta, escreveu, carta bonita para mim, para o Antunes, lembrando dos dias memoráveis, fantásticos, lindos, maravilhosos, mostrando para nós que estamos, né, essas conversas fiadas todas por aí. Eu não respondi ainda, porque eu estava correndo a opção de coisa. Mas eu já comprometi com o Antunes para eu sentar com o Antunes e a gente preparar aquela carta. Vamos fazer uma carta linda para ele. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. Vamos lá. Agora aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como é que é ser cheio do Espírito Santo? Colossenses 3. Colossenses. Fundamentos desta manhã, rápidos. Paulo diz assim: quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Querem ser plenos do Espírito? Vamos lá, vamos ver qual é o caminho. Colossenses capítulo 3, verso 3. Vamos ler todos em voz alta, todos juntos? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Vamos repetir. Porque diga para o teu irmão. A carinha está escrito o seguinte, que? Diga. Que você morreu. Toma na vergonha na sua cara. Morreu. Por quê? Morrestes. Por quê? Por quê? Por quê? Diga para ele, você morreu. Tá morto, bicho, velho. Por isso que eu digo. Hein? Vai ver que é isso. Reflexo, vai ver que foi. Vai ver que foi. Sabia que o Gil era daltônico, não? Sabia que o Gil era daltônico. Os irmãos de camisa vermelha. Fiquem em pé, os irmãos de camisa vermelha aqui. E os caras tudo olhando para trás. Cadê os caras de camisa vermelha? Aí está me dizendo aqui, pastor, a única coisa que tinha vermelha era só a gravata. Né, Gilzão? Ele morre, o que acontece com você? Se você for xingar em você, se der um tapa na tua cara, se cuspirem em você, se falarem mal de você, por que nada? Hã? Morto é assim? Eu sei que é assim, vou fazer o ofício fúnebre, de vez em quando faço um ofício. Olha, eu falo bem dos mortos, viu? Ah, mas eu quero elogiar o morto, ainda mais o cara, ainda mais se for meu amigo. E coisa e tal, e esse aqui era maravilhoso, e fez, e aconteceu, e fantástico, e saudades dele, até choro. Vocês sabem de uma coisa? Que morto depois fica mal educado. Nem me responde. Nem me agradece. Por quê? Morreu. Quando o fulano morre, perde aquela noção assim de orgulho.
Já viu morto orgulhoso? Hã? Viu morto orgulhoso? Não. Por quê? Morreu. Já viu morto vaidoso? Não. Você já viu morto maledicente? Não. Por quê? Você já viu morto chato? Eu já. Na hora de enterrar os bichinhos é chato. E o caba vai. É chato. Morreu, vai pro cemitério. Por isso que ultimamente eu não estou nem passando em frente do cemitério. Sabe por quê? Que não é visto, não é lembrado. Não, estou fora, mano. Estou fora, mano. Que não é visto, não é lembrado, não, menino. Não, quero nem saber. Porque vós morrestes. Quando morro, deixo de existir. Então Paulo diz assim, porque vós morrestes e a vossa vida agora está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, eu perco a minha vida e ganho agora a vida que está oculta com Cristo em Deus. Ganho a vida de Cristo que está em Deus. Ouça, abra comigo Filipenses capítulo 1. Filipenses, um livro para trás. Filipenses capítulo 1. Capítulo 1, verso de número 21. Filipenses 1, verso 21. Aí Paulo diz assim, todos juntos, vamos ler. Porquanto para ele morrer era lucro. Porque na morte com Cristo ele perde a vida dele. E ganha a vida de Cristo. Por que as pessoas ainda são cheias de eu? Se você discordar delas, elas ficam magoadas. Você já viu gente magoada? Com aquele bico. Não olho mais na cara. Não frequento mais a comunidade. Vou embora desta igreja. Não gosto desse pastor. Ele é um chato. Eu não gosto mais. Eu vou embora. Vou embora. Sabe por quê? Porque não morreu. Quem não morre permanece com a sua própria vida, orgulhosa, prepotente, cheia de eu. Porque quando eu morro, o morto se leva para onde você quiser, o morto. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, põe em terra, tira, põe, faça o que você quiser. E aí, então Paulo diz assim, que para mim o morrer é lucro. E o viver para mim o que é? E o viver para mim o que é? Cristo. Cristo é a plenitude de Deus. Portanto, Paulo está dizendo, para que eu tenha a plenitude de Deus, eu tenho que perder a minha totalidade. Tenho que perder o senhorio da minha vida. Eu não mando mais em mim. Cristo é a minha vida. Não é mais a minha vida 90% e a vida de Cristo 10%. Nem a vida de Cristo 90% e a minha 10%. Não, é a vida de Cristo integral. Romanos, vai voltando, Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, aí o apóstolo São Paulo mata a pau. Meu Deus do céu, Paulo, capítulo 6 de Romanos, você deve conhecer de cor e salteado, que é fantástico, é fundamental. Então, Paulo começa dizendo assim, verso 1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja abundante? Quer dizer, permaneceremos donos da nossa vida para que a graça de Deus seja abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para o pecado morremos? Está morto, acabou. Pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Por quê? Porque o pecado não tem domínio sobre morto. Quando você morre, o diabo perdeu a autoridade sobre você. Porque quando você morre em Cristo, você perde a sua vida e ganha a vida de Cristo. Pronto, o diabo não tem nada a ver com você. Porque a vida de você não é a sua, é a vida de Cristo. Olha o verso 4. Verso 3.
Porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Quer dizer, nós que perdemos a nossa vida, fomos batizados, quer dizer, fomos sepultados em Cristo, perdemos a nossa vida e ganhamos a vida dele. Batizados que fomos na morte de Cristo. Veja o verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele, Jesus, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. 5. Se fomos unidos com ele, com Cristo, na semelhança da sua morte, também seremos unidos a Cristo na semelhança da sua ressurreição. Quer dizer, quando você morre juntamente com Cristo, crê na sua crucificação com Cristo, você ganha a vida ressurreta dele. Morre você para você. Ressuscita você para Cristo. Meu Deus do céu, pessoal. Esta é vida cristã. Não consegue servir, não consegue se ajustar, não consegue estar sempre insatisfeito com a vida, insatisfeito com o time que perdeu, com o time que ganhou, né? Com o Palmeiras que agora vai ser campeão mundial, com tudo isso. Para com isso, Osmar, fica feliz. Teu Palmeiras esse ano vai ser campeão mundial, pô. O que vocês acham da ideia? Olha como ele ficou feliz. Nós, corintianos, não deixamos, fica tranquilo, vai. Vamos, tem que dar um pouco de chance para os outros também. Fazer o quê? Bom, olha lá, pessoal. Verso 6. Sabendo isto, isso você precisa saber. Paulo, quando diz que vocês têm que saber, é porque o conhecimento tem que chegar a vocês, para vocês aprenderem a verdade. Diz ele, foi crucificado com ele, quem? Aquele homem velho de vocês, um homem chato, egoísta, mentiroso, safado, roleiro. Este velho homem foi crucificado com... Para que foi crucificado com Cristo? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado está do... Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele... Como é que você pode ser cheio do Espírito? Como é que você pode viver nas abundâncias de Deus se você está vivendo na sua abundância? Se ainda você é dono da sua vida. Se você é senhor do seu tempo, dos seus direitos, dos seus prazeres, das suas ambições. Por quê? Você acha que é possível? Ah, meu querido, se morremos com Cristo, cremos que fomos também com Ele ressuscitados e por isso com Ele viveremos. Então, a experiência da morte para si mesmo e da ressurreição para Ele é a experiência fundamental de uma vida plena no Espírito Santo. Ninguém vai passar pela plenitude de Deus se não perder sua vida. Se você não perde a sua vida, você não ganha a vida dele. Se você não crê na sua crucificação juntamente com Cristo, você não pode também experimentar a ressurreição na vida dele. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí veja o verso 11. Agora, depois que você sabe disto, o que é que você tem que fazer? Considerai-vos vós mortos para o pecado, mas vivos para... Mas vivos para Deus. Considere-se morto para o pecado e vivo para Deus. Considere que você deixa de existir e agora quer limpar sua vida. Agora, abra comigo aqui uma coisa. Abra aqui. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Enquanto eu estudava esse texto aqui, me veio essa expressão de Mateus no capítulo 9. Olha aqui, ó. Mateus capítulo 9... Mateus capítulo 9, verso de número 17. Jesus falando, né, sobre os odres, né, odre velho, odre novo, vinho velho, essas coisas todas, né? Aí Jesus diz assim, verso 17. Não se põe vinho novo em quê? Em odres velhos. Por quê? Derrama-se... do contrário,
Rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O que significa isso? Significa que enquanto você for dono da sua própria vida, dono do seu próprio odre velho, Deus não vai poder derramar do Espírito novo sobre você. Ele não põe vinho novo em odre velho. O que significa isso? Ele não coloca vinho novo numa vida velha. Uma vida que está ainda ligada ao pecado. Uma vida velha, uma vida ainda comprometida com o seu próprio eu, seu próprio egoísmo, sua própria vida, seu próprio desejo, sua própria motivação pessoal. Ele não põe, ele não vai derramar a plenitude do Espírito Santo dele na minha e na sua vida, se você não for odre novo. Você já é nova criatura? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, já eis que tudo, vinho novo se põe em odres novos. Fora disto, não será possível. Fora disto, Salmo 16, verso 1. Olha lá. Salmo 16, verso 1. Salmo 16, verso 1. Olha lá. Guarda-me, ó Deus, porque em ti eu confio, eu me refugio. Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quer dizer, tu és a única coisa importante da minha vida. Portanto, ser pleno de ti é o meu grande bem. Ser cheio de ti é o meu grande bem. Abra comigo Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso de número 21. Olha lá. Veja que coisa fantástica esse texto. Lucas 11, capítulo de número 21. Jesus está dizendo o seguinte: quando o valente, aqui o valente é Satanás, bem armado, guarda a sua própria casa, quer dizer, quando nós pertencíamos ao reino das trevas, Satanás era o valente que guardava a nossa vida, que era o senhor da nossa vida, ficam em segurança os seus bens, quer dizer, ele guardava a gente e não deixava a gente ser de outro. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele. Quem é o mais valente do que Satanás? Jesus. Vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. E Jesus disse assim: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, ouça bem agora, quando o espírito imundo sai do homem, né, quando o valente, mais valente do que Satanás, né, expulsa Satanás, que um dia dominou nossa vida, nós éramos filhos do diabo, diz Jesus, o espírito imundo anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, ele diz o quê? Voltarei para minha casa de onde saí, espírito imundo. E tendo voltado, encontra a casa de que forma? Varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e último, veja o verso 25, encontra a casa varrida e os espíritos imundos saíram, voltam para ver a casa varrida e, vazia, e ornamentada e vazia, e querem voltar para aquela casa de novo. Por quê? Porque toda casa que um dia foi
possuída por Satanás, se não for plena de Deus, o diabo vai tentar voltar. Por isso que na dependência química, vocês sabem disso, se nós não ajudarmos os dependentes a encherem a casa deles, de Deus, do Espírito Santo, da plenitude de Deus, a tentação será grande e o diabo vai tentar voltar. Eu tenho um amigo meu do Paraná, de Curitiba, que dizia o seguinte, ele foi ex-dependente químico, ele falava o seguinte: a minha luta é diária. Cada dia que eu amanheço com a convicção de que hoje eu vou lutar para que a minha casa esteja plena, a fim de que o diabo não encontre casa vazia para voltar. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os dependentes químicos que não encherem a sua casa de Deus, da plenitude de Deus, do Espírito de Deus, o diabo vai tentar voltar e levar consigo 7 espíritos piores do que ele, para que o último estado daquela vida seja pior 7 vezes mais. Portanto, disse Jesus, esta casa, ornamentada, varrida e vazia, se não for cheia da vida de Cristo, ela fatalmente voltará a ser domínio de Satanás. Você quer voltar? Você quer voltar? Jamais. Jamais. Então agora só uma coisinha final para vocês. Lá no Velho Testamento encontrei um texto para mim significativo. Gênesis capítulo 26. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. 26. Uma experiência de Isaac, herdeiro, sucessor de Abraão. Isaac. Sai para uma terra em função da fome que havia na sua própria terra natal. Gênesis 26. Sua própria terra natal. Vou só rapidinho pensar isso aqui, né? E diz aqui a Escritura, que no verso 12 diz assim, que semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu Deus, e prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Os filisteus lhe tinham inveja. Por isso os filisteus lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse a Amibeleque e a Isaque, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali, se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. E agora veja aqui, verso de número 21. Então cavaram outro poço, por causa deste contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Verso 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou de Reobote, e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos nesta terra. Verso 25. Então levantou Isaque ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Veja bem, por causa da inveja deste grupo dos inimigos do povo de Deus, desses filisteus que tinham inveja do povo de Israel, que prosperava na pessoa de Isaque e a sua descendência, eles resolveram fazer uma coisa, entulhar, encher de lixo os poços que Abraão um dia havia aberto para oferecer água e sustento ao povo. Vocês sabem que a água até hoje, para nós, é importante. Naquela época também, ainda mais no deserto. Por inveja. Inveja é terrível. Inveja é terrível. Que sentimento nojento esse. Inveja é eu querer ser aquilo que o outro é. O inveja é eu ter raiva do que o outro é aquilo que eu não sou. Para com isso. Você é o que você é e ponto.
Cada um tem uma qualificação, cada um tem uma graça diante de Deus. Você é diferente dos outros. Você não sabe disso? Você não sabe disso? A riqueza que Deus deu para você, os outros não têm. O que você tem, eu não tenho. Por isso não precisa você me invejar. E não eu invejar você. Faça o que Deus deu para você fazer. Se é menor do que o outro, para um Deus dá quantos talentos? 1 talento, 3 talentos, 5 talentos. Se para você ele deu 1 talento só, se deu 3, faça 6. Mas não fica querendo se comparar para o outro, porque que desgraça, que carnalidade maldita é esta, pessoal. Você querer ser aquilo que você não é, seja o que você é, e glorifique a Deus por isso, porque fora disso é pecado. É pecado você querer ser aquilo que o outro é. É pecado. Carnalidade absurda, falta de experiência de vida de Cristo, de morte e de ressurreição. Para com isso. Os poços foram entulhados. Sabe por que não há plenitude? Porque tem poço entulhado por aí. Tem gente conservando lixo na sua vida. Entulho. Não. Tem gente que conserva entulho na vida. Entulho. E não se desfaz do entulho. Sempre culpa os outros. Quem é culpado é o outro. Você que é culpado. Se eu estou assim, porque você me deixou assim. Ah, deixa de ser palhaço. Ora. Tenha temor de Deus, pelo menos. Não culpe os outros pela sua desgraça. Não culpe os outros pela sua falta de capacidade. Assuma o que Deus deu para você, seu talento, a graça que está sobre você, que os outros não têm. Você que tem. Reconheça isto, glorifique a Deus por isto. Entendeu? Agora, o pior é eu achar que o outro, se eu não tenho mais, sabe por quê? Porque o outro não me deixa. Porque o outro está impedindo. Porque o outro tem inveja de mim. Ah, deixa de ser outro. Ora, os poços estavam entulhados. Não há plenitude de Deus porque os poços estão entulhados. Deus não pode encher um poço com água que está cheio de lixo. Deus não pode encher uma vida do seu Espírito Santo que está cheia de lixo. Hoje é ceia do Senhor, vamos tomar agora a ceia. Há lixo na sua vida, hoje é o dia de você botar para fora. Joga fora o lixo. Confessar diante de Deus. Pedir perdão deste pecado maldito. Da inveja. Do sentimento de comparação. De você achar que você é o outro. De você achar que o outro que deveria ser pior. Assuma a sua responsabilidade diante de Deus. E aqui, pessoal, vamos voltar a encerrar. Efésios 3. Oh, em nome de Jesus, Pai, Espírito Santo, ajude a gente a ter temor no coração. Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versos de número 19 e 20. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder em nós, a Ele seja a glória na igreja por Cristo Jesus em todas as gerações. Ele é infinitamente mais poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais que tudo quando pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Queridos, plenitude de Deus não existe com odres velhos, com casa varrida e adornada, bonitinha por fora, por dentro podre, cheia de lixo, de poços entulhados de lixo. Se a sua vida tem lixo, tem poços entulhados, está na hora de você se arrepender diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero ser cheio de toda a plenitude de Deus nesta manhã. Vamos ficar em pé.